Na época medieval na Europa, a escassez de comida tinha implicações graves, levando a mortes generalizadas por inanição. Embora brutais, as situações de fome eram acontecimentos conhecidos na Europa medieval. A título de exemplo, episódios de fome localizada eram frequentes na França durante o século XIV. Na Inglaterra, um dos reinos mais prósperos, que também foi atingido pela Grande Fome, ocorreram episódios de escassez alimentar em 1315 a 1317, 1331 e outros momentos. A maioria das pessoas tinha dificuldade em obter alimentos suficientes, resultando em vidas relativamente curtas. De acordo com registros da família real britânica, que representava a elite mais privilegiada da sociedade, a expectativa média de vida era de 35 anos em 1276. Durante a Grande Fome, entre 1301 e 1325, essa expectativa caiu para 29 anos. Durante a devastadora Peste Negra, a expectativa de vida diminuiu ainda mais, chegando a apenas 17 anos. A Grande Fome foi limitada ao norte da Europa, abrangendo as Ilhas Britânicas, norte da França, Países Baixos, Escandinávia, Alemanha e parte ocidental da Polônia. Alguns países bálticos também foram afetados, exceto a região mais a leste, que sofreu consequências indiretas. A escassez de alimentos atingia regiões próximas aos Alpes e aos Pirineus. Durante o período aquecido da Era Medieval, anterior a 1350, houve um aumento acentuado na população europeia, alcançando níveis que, em algumas áreas, não seriam igualados até o século XIX. No entanto, a produção de trigo, medida pelo rendimento de sementes por semente plantada, estava em declínio desde 1280, enquanto os preços dos alimentos estavam em alta. Em boas condições climáticas, a taxa era de 7:1, mas em anos difíceis, caía para 2:1, significando que apenas 2 sementes eram colhidas por cada semente plantada, uma para o próximo ano e outra para a alimentação. Em comparação, a agricultura moderna alcança taxas de 200:1 ou mais. O período medieval testemunhou condições climáticas extremamente adversas que coincidiram com o início da Grande Fome. Entre 1310 e 1330, o norte da Europa enfrentou um dos mais prolongados períodos de clima adverso em toda a Idade Média, caracterizado por invernos rigorosos e verões frios e chuvosos. A instabilidade climática, a incapacidade dos governos medievais de lidar com crises e a grande densidade populacional criaram um ambiente propício para crises em larga escala. Na primavera de 1315, uma série de chuvas excepcionais abateu-se sobre grande parte da Europa. Durante a primavera e o verão, as chuvas continuaram incessantes e as temperaturas permaneceram baixas. Sob essas condições, os grãos não germinavam adequadamente. Tentou-se armazenar os grãos em recipientes, como barris e potes, mas os alimentos para os animais não podiam ser preservados, resultando na falta de ração para o gado. Consequentemente, os preços dos alimentos começaram a aumentar significativamente. Na Inglaterra, os preços dobraram entre a primavera e o meio do verão. A escassez de sal, essencial para a preservação da carne, tornou-se um problema, já que a umidade impedia sua evaporação. Seu preço subiu de 30 para 40 shillings. Na região da Lorena, o trigo teve um aumento de 340%, levando os camponeses a não conseguirem mais pagar pelo pão. Os estoques de grãos de reserva destinados a emergências de longo prazo eram limitados a nobres e senhores feudais. Mesmo com as pressões populacionais, algumas colheitas acima da média não foram suficientes para evitar a fome. As pessoas recorreram à coleta de raízes, plantas e castanhas nas florestas como fontes de alimento. Há uma série de incidentes registrados que demonstram a gravidade da fome. Por exemplo, em 10 de agosto de 1315, Eduardo II parou em St. Albans, onde não havia pão disponível para ele ou sua corte. Essa foi uma das raras ocasiões em que o rei da Inglaterra passou fome.
As forças francesas, lideradas por Luís X, tentaram invadir Flandres, mas as condições encharcadas dos campos dos Países Baixos levaram ao atolamento do exército, forçando uma retirada e levando-os a queimar as provisões que não podiam transportar. Na primavera de 1316, as chuvas persistiram e a população europeia, já enfraquecida, enfrentou uma crise de sustentabilidade. Todos os estratos sociais, dos nobres aos camponeses, foram afetados, sendo os camponeses, que compunham 95% da população e não tinham redes de segurança social, especialmente prejudicados. Para tentar aliviar a situação, medidas extremas foram tomadas, como sacrificar animais reprodutores, consumir sementes de plantio e até mesmo abandonar crianças, similar à história de João e Maria. Além disso, entre os idosos, alguns renunciaram voluntariamente à comida para dar às gerações mais jovens uma chance de sobreviver. Os relatos da época descrevem vários casos de canibalismo. O auge da fome ocorreu em 1317, quando o clima úmido finalmente cessou. No verão, as condições climáticas voltaram ao padrão normal. No entanto, as pessoas estavam tão debilitadas por doenças como pneumonia, bronquite e tuberculose, e muitos dos estoques de sementes haviam sido consumidos, que somente em 1325 os níveis de alimentos começaram a retornar às condições relativamente normais pré-fome. Embora historiadores discutam as cifras exatas, estima-se que entre 10% e 25% da população de diversas cidades e vilas tenham perecido. Embora a peste negra tenha causado mais mortes, em números absolutos, para muitos, a Grande Fome representou uma calamidade ainda pior do ponto de vista social. Enquanto a peste dizimou uma área em questão de meses, a Grande Fome assolou por anos, prolongando o sofrimento das pessoas que morriam lentamente de fome, enfrentavam o canibalismo, infanticídio e níveis alarmantes de criminalidade. Os padrões climáticos anormais se assemelham observados em eventos de erupções vulcânicas, como a erupção do Monte Tambora, em 1816, que provocou o chamado Ano Sem Verão, na Europa. É relatado que uma erupção do Monte Pinatubo, em 1315, pode ter contribuído para esse período de clima extremamente adverso. Uma das principais consequências foi a desvalorização da posição da Igreja Católica. Em uma sociedade onde a religião desempenhava um papel vital em tempos de crise, as preces mostraram-se ineficazes diante das circunstâncias adversas, minando assim a autoridade e o respeito da instituição religiosa. Esse cenário contribuiu para criar um ambiente propício ao surgimento de movimentos que mais tarde foram considerados hereges pela Igreja. Tais movimentos opunham-se ao papado e atribuíam as catástrofes ocorridas à corrupção dentro da Igreja. Na Europa medieval do século XIV, já se testemunhava uma disseminada violência social, bem como um aumento no uso da pena de morte para punir crimes como violações e homicídios, os quais se mostraram muito mais comuns em comparação com os tempos modernos, especialmente considerando a proporção da população. A escassez de alimentos resultou em um acentuado aumento da atividade criminosa, até mesmo entre aqueles que normalmente não se inclinavam para tais ações. Pessoas recorriam a todos os meios necessários para sobreviver e alimentar suas famílias. Após o período de fome, a Europa assumiu uma natureza mais rígida e violenta, tornando-se um ambiente ainda mais hostil do que nos séculos XII e XIII. Essa mudança pode ser observada em todos os estratos sociais, com um destaque evidente na maneira como a guerra foi conduzida durante o século XIV, particularmente na Guerra dos 100 Anos. Nesse conflito, os princípios de cavalheirismo foram deixados de lado, em contraste com os séculos XII e XIII, quando os nobres tinham maior probabilidade de morrer em acidentes, durante torneios ou jogos, do que nos campos de batalha. A fome também erodiu a confiança nos governos medievais, que demonstraram incapacidade para lidar com as crises resultantes dessa situação. A Grande Fome assinalou de forma inequívoca
o fim de um período de crescimento populacional sem precedentes que teve início por volta de 1050. Embora haja quem sustente que o ritmo de crescimento já vinha diminuindo ao longo de algumas décadas, a fome, sem dúvida, marcou o encerramento definitivo desse intenso aumento demográfico. As repercussões da Grande Fome reverberariam nos acontecimentos vindouros do século XIV, como a peste negra, quando uma população já debilitada seria novamente atingida. Se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar mais sobre as histórias do nosso mundo. Até a próxima!